Acham muito estranho ter um tornado tão destruidor nesse momento do Brasil onde está acontecendo a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Os acontecimentos climáticos estão sendo causados pelo próprio homem? Pois é isso que algumas pessoas estão dizendo. O tornado atinge o Brasil e devasta uma cidade inteira no interior do Paraná. Tudo isso ocorre justamente quando vemos o sistema iniciando a COP30. Com o acontecimento da COP30, várias especulações estão sendo levantadas sobre o evento. Uma delas é que muitos dos acontecimentos climáticos que vêm muitas vezes devastando cidades. Algumas pessoas estão dizendo que isso está sendo causado pelo próprio homem. Acham muito estranho ter um tornado tão destruidor nesse momento do Brasil onde está acontecendo a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Vocês não ligaram esses pontos, não? A elite global inteira reunida nesse momento. Cidades espalhadas pelo mundo estão sendo escolhidas a dedo para que catástrofes climáticas venham a acontecer? Isso seria apenas teoria da conspiração ou uma realidade que já caminha entre nós? O pastor Carlos Cardoso esteve no Eu Acredito podcast e lá ele falou sobre esse assunto e disse coisas extremamente sérias que pode até mesmo o comprometer. Aproveite enquanto assiste o vídeo, dê uma olhadinha nos produtos que vão passar logo aqui, porque eles estão em grandes ofertas. E houve agora algo aqui no Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu, que muitos que trabalham dentro da geopolítica, que fala sobre conspiração e tal, fala que não é natural ter um advento deste no Brasil, uma espécie de ciclone que devastou 90% da pequena cidade Rio Bonito do Iguaçu. Seria algo pelo ciclo da própria natureza ou essa arma ARP aí está sendo usada no Brasil? Então, primeiro a gente tem que entender que estava vendo a COP30. A COP30. A COP30, ela fala do quê? Mudanças climáticas. Verdade. A agenda era para arrecadar 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. E eles não arrecadaram. Não arrecadaram. Foi um fiasco. Flopou. Não veio. Não teve 70 líderes mundiais de expressão no Brasil. Na Arábia Saudita teve mais de 100 quando teve a COP lá. E uma das coisas da COP que chocou, tá? Isso até eu que estudo sobre isso, foi uma carta que Bill Gates mandou, que é melhor focarmos em pobre, olha só, em pobre do que na questão climática. Então veja, o Bill Gates, ele é eugenista e ele era um dos cabeças da agenda climática. E isso está comprovando duas coisas, Fábio. Primeiro, a fala do Trump na ONU esse ano. Trump falou que não existe aquecimento global. E outra fala de Elon Musk. Nós estamos entrando na era glacial. Você repara que nós já estamos no meio de novembro e está frio? Sim, verdade. Não é normal. Por quê? Porque a Terra está esfriando. O Polo Norte ganhou bilhões de toneladas de gelo. Como é que o mundo que está em aquecimento vai produzir tanto gelo? Aí eles criam narrativas para explicar. Então vamos para a COP para depois entender, porque o que aconteceu foi exatamente na COP. Uma catástrofe climática que era para chocar, e eu acredito que era para ser uma proporção maior e não foi. Então veja bem, a COP30, as pessoas podem chamar de negacionista, esse negócio de salvar o planeta, não é. Simplesmente as ONGs. Então imagine que aqui em Curitiba, vamos colocar aqui, tem um monte de pinheiro, não tem? De tirar pinhão? Sim, tem bastante. Imagine que o Ministério do Meio Ambiente, a Marina Silva, recebe da Inglaterra $1 bilhão para preservar o pinheiro e não pode mais derrubar nenhum pinheiro. Automaticamente o governo vai e fecha todo. E se derrubar, você vai preso e tal. É o que está acontecendo com a tilápia em Santa Catarina. O governo Lula proibiu a produção de tilápia. É um absurdo, porque é um peixe internacional. Não, é porque a tilápia está vindo de outros países.
Então, assim, existem coisas que as pessoas não analisam. O que é a preservação da natureza? É a preservação da riqueza para o dono. Então, a preservação da Amazônia é a preservação do nióbio, é a preservação do grafeno, é a preservação do ouro, preservação da água potável, preservação para que ninguém toque. E eles vão autorizando explorar determinada área que vai gerar lucro para o dono daquilo ali, que já não é o Brasil. Não é o Brasil. Quem é o dono disso? Aí você pega os Rothschild, Rockefeller, família Morgan, é os oligarcas mundiais que são donos. Então, eu preservo para o povo não entrar. E o governo Lula e a Marina Silva foi colocado exatamente para isso. Eles estão tirando um monte de gente. Em Roraima, eu vi agora vídeo de pessoas que estão lá desde 85, outros estão desde 90 dentro da terra. O governo está indo lá e mandando sair, dando 30 dias para as pessoas sair. E se não sair, eles entram e queimam tudo. Se tiver maquinário, vai queimar tudo. E a pessoa é obrigada. Imagine, você está dentro da tua terra trabalhando, produzindo, você é obrigado, porque se transformou em área de preservação. Ou eles vão ligar isso à área indígena ou área ilegal. Então o que está acontecendo? Uma preservação da riqueza, que são os minerais que a América e a China estão atrás, para eles extrair e o povo não ter acesso a esse monopólio. E no meio disso, né, que você vê que eles geram uma catástrofe. A catástrofe foi gigantesca, porque a catástrofe, a gente foca em Rio Bonito, né? Sim. Que foi 90% da cidade, mas uma semana antes teve uma catástrofe aqui perto de Maringá, ali não sei a cidade ficou 6 dias sem luz por causa de uma tempestade. E começou o granizo, sempre começa pelo Rio Grande do Sul. Então sempre parece que eles mandam uma onda de ar que entra pelo Rio Grande do Sul e sobe, pode ver. Porque pegou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Não parece algo programado, parece que pegou uma reta e foi levando granizo, tempestade e vento. Então, é muito fácil as pessoas entenderem isso. Por exemplo, é só vocês pesquisar. Quem é que faz chover em Dubai? É chuva artificial. Eles fazem nucleação, jogam um gás na atmosfera, forma-se nuvem e chove. Porque lá não tem chuva? Não tem chuva. Aí você pega a China. As pessoas têm que estudar isso aí. A China está fazendo o deserto florescer. Eles estão jogando essa bomba, eles nem usam avião, eles jogam umas bombas na atmosfera, forma a chuva e o deserto está florescendo. Mato Grosso do Sul tem nucleação, que é o quê? Os fazendeiros, para que se não tiver chuva, eles produzem a chuva sobre a lavoura. E é só eu ser inteligente. Se eu pegar uma quantidade 1000 vezes maior do que eles utilizam para pouca chuva, o que eu gero? Uma catástrofe. Você está entendendo? Sim. Aí no Brasil, as antenas HARP está no Maranhão. Na América Latina tem na Bolívia, lá nas alturas. Então, essas antenas ligadas com os rastros químicos, não tem aquele... De vez em quando você olha para o céu, você parece que os aviões deixaram tudo desenhado no céu. Aquilo ali é rastro químico. Há uma reação química sobre isso que é batata. E o que eu digo assim, existe outra questão. Primeiro, eles queriam gerar algo para chamar atenção, e eles já criaram uma narrativa que isso vai começar a acontecer muito e tal. Só que presta atenção. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo são de direita. São. E é onde mais estão sendo atacados. O governo Lula gastou mais de 220 milhões no barco, no iate. E mandou 15 milhões para Bonito, para Rio Bonito. É um absurdo isso, né? Que bonito. Você tá entendendo? Eles odeiam. E é o governo dos pobres, né? Eles odeiam. Principalmente Santa Catarina e Paraná, porque o Ratinho Júnior tá fazendo um negócio anormal no Paraná, né? Ele já pagou toda a dívida do Paraná. Ele tem dinheiro hoje para pagar toda a dívida externa do Paraná e sobra 7 bilhões em caixa. Tá diminuindo o IPVA, né? Agora, próximo ano. Mandou asfaltar todas aquelas ruas de agro. O senador Sérgio Moro aqui no Paraná tá buscando todos os prefeitos corruptos. Tem prefeitos que estão sendo presos aí por esquemas de corrupção.
Então, veja, incomoda o sistema. Santa Catarina nunca teve um governador de esquerda. Que eles dizem, né, que é o estado mais de direita da nossa federação. Então, o que acontece? As pessoas falam, é loucura isso. Não é loucura. Não é loucura. Então, existe armas e mudanças climáticas. Eles podem gerar catástrofe em qualquer lugar. Eles miram o lugar, soltam e pronto. E acabou. E eu, na minha visão, era para ser muito maior do que foi. Pastor, então, fenômenos como este pode ter sido produzido? Muitos. Lembra do terremoto no Irã? Não, na Turquia, que destruiu a Turquia? Não existe epicentro daquele terremoto. Aquilo lá foi criado. Mas não pode ser um fenômeno da própria natureza? A ciência, se fosse um fenômeno, a ciência teria como explicar. E a ciência não explicou o que aconteceu na Turquia. Porque lá todo terremoto tem epicentro. E ninguém descobriu o epicentro daquilo lá. É como que se a Terra, em vez de tremer, ela abrisse e fosse pro lado. E eles ficaram assombrados porque eles não descobriram. Então, existe. Na época, Erdogan estava se levantando contra alguém. Eu não lembro quem, que eu me lembro que eu falei sobre isso. E não pegou bem. Então, quer dizer, eles utilizam-se. E existe algo muito polêmico e desapareceu da internet esse vídeo. Existe um vídeo de uma política do Japão falando que eles iam ceder alguma política dos Estados Unidos, porque senão eles seriam destruídos com catástrofe natural. Esse vídeo desapareceu da internet. E eu tô dizendo algo que eu vi esse vídeo. Que então, eles utilizam-se de arma para controlar governos, que não se submetem. E o Brasil está alinhado a uma ordem maligna. Então, eles querem e utilizam-se de força. Na minha visão, eles queriam criar uma narrativa muito forte. Como tá, pode ver que a mídia começou a falar que... seja sincero, você já viu tornado no Brasil? Não. O Brasil tem a Cordilheira dos Andes aqui, que bloqueia o Brasil de ter catástrofe nessa proporção. O que a gente está vendo no Brasil só se via nos Estados Unidos. Mas será que existe uma tecnologia para produzir terremotos também? Com certeza. Com certeza. Principalmente no oceano. Nossa. Porque tsunami, né? Mísseis. Míssil joga no... A partir do momento que você joga míssil no oceano, isso acaba refletindo em toda a cidades adjacente, né? E a agenda climática, Fábio, é muito importante frisar assim. O que a agenda climática faz? A agenda climática dá autoridade aos governos para exterminar a humanidade. A agenda climática é a agenda de despovoamento da Terra. Redução populacional. É só você perguntar... Pergunta numa igreja, quando você for pregar, quem aqui é culpado pelo aquecimento global? O que as pessoas respondem? Todo mundo vai levantar a mão, né? Sou eu. Quando você aceita que você é o culpado pelo aquecimento global e eles querem salvar o planeta do aquecimento global, para salvar eles precisam exterminar quem? Quem é o culpado da perdição do planeta, né? É simples assim. Então você está dando uma autorização a eles a extermínio global. Você está entendendo? Agora veja bem, a arrecadação climática da COP30 é 1 trilhão e 600 bilhões. Isso geraria o saneamento básico e água potável, água encanada, por exemplo, na África. Eles nunca quiseram resolver esse problema. Nunca quiseram. Então falta de saneamento básico polui o planeta. A Organização das Nações Unidas também recebeu proposta do Elon Musk, né, para acabar com a fome mundial. Quanto é? Só me falar. Só que ele queria o recibo. Só queria o recibo. E aí, por não ter a garantia... A ONU falou que não teria recibo. O que eles queriam fazer com o dinheiro do cara, então, se não fosse dar o recibo do que estava fazendo com o dinheiro dele? Mas eles não têm interesse nenhum. Eles não têm interesse de acabar com a fome, né? Eles, com o dinheiro que foi gastado entre Rússia e Ucrânia ali, já acabava com os problemas de fome no planeta. Tem um comentário aqui da Vanessa Alcântara. Os tornados surgem com mais frequência na região sul do Brasil, porque ali se encontram massas de ar quente e úmido vindas do norte, com massas de ar frio e seco vindas do sul. Que foi? Mas isso... Então, mas eu não posso utilizar isso e jogar algo... Por exemplo, a catástrofe do Rio Grande do Sul.
Isso é exatamente o que ela falou aí. Isso tá certíssimo o que ela falou. Veio do Amazonas, ele veio, aí desceu lá embaixo e sobe. Imagine fazer uma curva assim. Quando subiu e chegou em Santa Catarina, em vez de entrar, encontrou um paredão. Tinha um paredão. Porque o Porto Alegre está muito perto de Santa Catarina ali, a divisa. Eu acho que deve dar 2 horas de viagem, 2 horas e meia. Então o que acontece? Imagina tá aqui em Porto Alegre. O vento era para passar e entrar. Tinha um paredão aqui. E o vento voltou. E aí formou a catástrofe. No Rio Grande do Sul. E é natural? Agora pergunta para ela se é natural. O paredão. E aí, senhorita Alcântara? É natural? Então veja bem, a agenda climática é a agenda do despovoamento. E as pessoas não. Agora a pergunta vai para você: seria o pastor Carlos Cardoso um teórico da conspiração? Ou ele está tendo razão no que está falando? Deixe o seu comentário logo abaixo.